Esse mês nós escolhemos como tema nosso desse mês para a gente refletir a Desconstruindo o Natal. Desconstruindo o Natal. O propósito da série justamente foi de reencontrarmos o significado do nascimento de Jesus. Porque o Natal, todos nós acho que não precisamos ser muito inteligentes para concluir que está desfigurado. O Natal ficou comercializado. O Natal se tornou um evento, foi eventualizado, até criei uma palavra. O Natal ficou mitificado. Ele é feito de mitos, de histórias que foram criadas e agregadas e substituíram o significado precioso que temos cantado aqui hoje. E, finalmente, o Natal foi infantilizado. É como se o bebê estivesse ficado na manjedoura. Hoje, o Leandro Carnal escreveu, tem uma crônica no Estadão, e ele fala sobre isso. Por coincidência, ele fala exatamente sobre essa infantilização do Natal. Mas isso me incomodou, me incomoda muito. E eu queria convidá-los a ler uma passagem que Paulo escreveu na carta que ele enviou para a igreja da Galácia, capítulo 4, versículos 4 a 6. Acompanhe essa leitura. Diz o seguinte: mas quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei, a fim de redimir os que estavam sob a lei, para que recebêssemos a adoção de filhos. E porque vocês são filhos, Deus enviou o Espírito de seu Filho ao coração de vocês, e ele clama, Abba, Pai. Observem que Paulo está escrevendo que chegou a plenitude do tempo. Vida é processo, vida é desenvolvimento, vida é movimento. A história é assim. Quando nós comemoramos uma data, nós não voltamos no tempo. Não, ela é uma lembrança hoje, que é revivida hoje. O aniversário é assim. Quando nós comemoramos o aniversário, nós não comemoramos quando nós tínhamos 1 ano, quando nós tínhamos 2 anos. Nós comemoramos o que estamos vivendo agora, lembrando dos anos que se passaram. É por isso que nós temos que perguntar quando cantamos, o que ele é para mim? Antes disso, a gente tem que afirmar, eu sei o sentido do Natal. Ou vice-versa. Essas perguntas são importantes hoje para nós e para o mundo. O que ele é para você? O que ele é para mim? Nós sabemos o sentido do Natal? Quando Paulo escreveu na plenitude de tempo, ele quis dizer na hora certa, no momento exato, propício, quando devia acontecer. O que acontece? A plenitude do tempo é o tempo do nascimento de Jesus. Foi a época do primeiro e, de fato, o único Natal. O único dia em que Jesus nasceu foi o dia em que ele nasceu. E é interessante porque a época do primeiro Natal, a época de Jesus, ela é muito especial. Roma domina grande parte da terra habitada. O sistema de estradas espalhadas pelo Império Romano facilita a locomoção, a mobilidade e as viagens. As legiões espalhadas pelas províncias do Império garantem estabilidade e ordem. A cultura e a língua grega tem dado coesão, é como se fosse o inglês, uma língua franca de hoje, uma coesão à sociedade daquela época. As pessoas se comunicavam com mais facilidade por causa da cultura e da língua grega. Deuses mitológicos greco-romanos estavam em decadência nessa ocasião. Havia nos povos uma carência de uma religião verdadeira que satisfaz. A lei de Moisés, por outro lado, para os judeus, tinha cumprido o seu papel de preparar a nação judaica para a chegada do Messias. O tempo foi certo, a hora foi apropriada, a plenitude do tempo chegou. E o que aconteceu quando a plenitude do tempo chegou? O texto continua dizendo, versículos 4 e 5 que nós lemos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei, a fim de redimir os que estavam sob a lei, para que recebêssemos a adoção de filhos. Deus enviou o seu Filho, com propósito. E o propósito, como acabamos de ler, era de redimir, ou seja, comprar
do mercado de escravos, da escravidão espiritual do pecado, um povo. Tirar da escravidão e dar-lhes liberdade. Mas não apenas redimir, adotar. E essa figura é muito interessante porque ela não vem da cultura judaica, ela vem do Império Romano, quando um homem muito rico, muito abastado, não tinha herdeiro, não tinha filho, ele podia tomar um escravo jovem para a sua casa e esse escravo, esse jovem, se tornava seu filho e seu herdeiro legal, como se fosse um filho natural. Ou seja, Deus enviou o seu Filho não apenas para resgatar escravos do pecado, mas transformar escravos em filhos. Esse foi o propósito de Deus ter enviado o seu Filho. Mas por que ele pôde fazer isso? Por que qualificou Jesus para fazer isso? Claro, o texto diz, e nós lemos, o texto diz que Deus enviou o seu Filho e porque vocês são filhos, algo aconteceu. Jesus, o Filho de Deus, ele é divino. Ele é nascido de mulher, ele é humano. E também ele é nascido sob a lei, ou seja, ele é justo. Nós vemos aí a divindade, a humanidade e a justiça, essas três qualificações que foram fundamentais para Jesus poder nos resgatar. O que significa isso? Quando ele diz que se Jesus não fosse humano, ele não poderia resgatar homens e mulheres, seres humanos. Se Jesus não cumprisse toda a justiça, ele não poderia resgatar seres injustos. E como ele cumpriu toda a justiça? Ele é filho de uma judia, nasceu na nação judaica e sob a lei judaica. E foi o único ser humano capaz de cumprir perfeitamente todos os pontos da lei de Deus. O único. E porque ele é justo, e porque ele cumpriu-se a justiça nele de uma forma integral, ele é capaz de resgatar pessoas injustas como eu e você. E por último, se ele não fosse o Filho de Deus, como a Bíblia afirma, e ele mesmo afirmou, ele não poderia resgatar homens e mulheres para Deus, e muito menos torná-los filhos de Deus. E aqui eu me lembro da passagem, João capítulo 1, versículo 12, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Deus enviou seu Filho, mas o versículo 6 também diz que, e porque vocês são filhos, Deus enviou o Espírito de seu Filho ao coração de vocês, e Ele clama, Abba, Pai. Ele quem? O Espírito do seu Filho, o Espírito Santo que Deus envia para os nossos corações. É um duplo envio, portanto. Em primeiro lugar, Deus envia o seu Filho ao mundo, e em segundo lugar, Deus envia o Espírito do seu Filho aos nossos corações. É um envio progressivo, o Filho ao mundo e o Espírito aos nossos corações. E aí nós vemos a Trindade, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo envolvidos na nossa redenção. Esse é o significado do nascimento de Jesus. Deus invadindo a terra, Deus entrando na criação para realizar essa obra monumental, incrível, fantástica da redenção. Somos filhos de Deus. Filhos de Deus. Porque o Espírito, quando entra no nosso coração, ele imediatamente clama, Abba, Pai. Que é um diminutivo em aramaico que significa papai, pai querido, paizinho. O Espírito que entra na nossa vida e no nosso coração, instantaneamente ele começa a dizer, papai, dentro de nós, para Deus. Em outras palavras, o que Jesus veio fazer não foi apenas nos resgatar, nos adotar, nos dar o status de filho. Mas quando Deus enviou o Espírito de Jesus, que é o Espírito Santo, que é o Espírito de Deus, esse Espírito nos dá a experiência de filhos. Não apenas o status, mas a experiência. Como Paulo escreveu numa outra carta, quando ele escreveu aos Romanos, capítulo 8, versículo 16, o próprio Espírito testemunha ao nosso Espírito que somos filhos de Deus. E como é que nós sabemos disso? Quando nós oramos a Deus, o Espírito Santo testemunha em nosso íntimo que nós somos filhos de Deus. Quando nós oramos a Deus, algo dentro de nós se dirige a Deus dizendo, papai.
Essa intimidade, essa experiência de filhos foi conquistada para nós. Quando um filho se nos deu, um menino nasceu e um filho se nos deu, conforme a promessa do Antigo Testamento. Jesus disse a Maria, depois de ressurreto, quando Maria queria segurá-lo, não queria deixar que ele fosse, ele disse: Maria, vai dizer aos meus irmãos, estou voltando para meu Pai e Pai de vocês. Esse é o significado do bebê na manjedoura. Ele foi um filho, ele foi humano, para que nós, humanos, pudéssemos nos tornar filhos de Deus, Deus homem. Nós sim somos filhos de Deus. E tem mais. Versículo 7, Paulo conclui assim: você já não é mais escravo, mas filho. E por ser filho, também Deus o tornou herdeiro. Herdeiro. Leandro Carnal termina a sua crônica dizendo o seguinte: a infantilização do Natal traz dois aspectos. O primeiro, que é a valorização crescente da criança. Ele fala sobre isso no artigo. E segundo, aí a tentativa de tornar a infância um período de felicidade absoluta. O segundo aspecto é que ele traz a melancolia de quem já cresceu. Ele continua dizendo que geralmente as crianças amam profundamente o Natal e muitos adultos se sentem tristes nessa época. Ele sugere, talvez sejam os gastos, talvez sejam as memórias dos natais reais ou recriados pela memória. E ele faz uma pergunta: o que eu e você perdemos entre aquela festa familiar dos primeiros anos de vida e a de hoje? Que ecos buscamos? E ele sugere: eu, Leandro Carnal, procuro conversar com meus fantasmas para aprender. E ele lembra de Ebenezer Scrooge, do conto de Dickens, A Christmas Carol, uma história de Natal. E ele sugere: fale com seus fantasmas, convide-os para a sua mesa, dance com alguns, são leves, não pisarão nos seus pés. Encare até a Simone cantando Então é Natal. Sugestão é dele. Aceite que o barroco dourado e over do mundo natalino é uma chance de ser cafona sem culpa. Você não é obrigado a ser feliz na noite de Natal, mas entenda que também não é obrigado a ser triste. Falta uma semana, Feliz Natal e um bom domingo para todos vocês. Embora eu concorde com Leandro Carnal em uma parte da sua análise, ela é tão real, ela é tão nossa, em muitas coisas que ele diz no artigo. Por outro lado, eu acho que eu tenho uma sugestão melhor para fazer. Uma sugestão melhor do que simplesmente entrar em contato com a tristeza, ou com a alegria, ou com os fantasmas, ou com as memórias. Isso faz parte, a gente faz isso quase que todo dia. Mas nesse momento eu gostaria que a gente olhasse para aquela manjedoura de uma maneira diferente. Olhasse uma manjedoura vazia, sem bebê. Nós não precisamos de um Jesus que fica na manjedoura. Nós não precisamos permanecer num Natal infantilizado, num conto de fadas, num faz de conta de alegria, impulsionado por bebida, comida, festa, alegria e gente que é para cima, alto astral. Não é por aí. Essa é uma oportunidade de a gente entrar em contato com o Jesus verdadeiro. Não uma criança que ficou num berço, não apenas uma figura de um presépio, mas alguém que está vivo hoje, alguém que é Deus, alguém que transforma, alguém que dá esperança, paz, cura, alguém que é vivo e ama e perdoa e quer ter comunhão íntima conosco, alguém que no nosso coração se relaciona com o Pai de uma maneira perfeita e nos leva a viver essa realidade de nos dirigir a Deus dizendo: papai, pai querido, paizinho, em qualquer situação. Esse é o Jesus que precisamos resgatar hoje. Não o bebê na manjedoura. Teve seu lugar na história. Mas a pergunta é: quem é Jesus para você?
Qual é o sentido deste Natal para você? Entre em contato com seus fantasmas, traga a mesa com você, lembre de coisas boas e tristes, mas não fique nisso. Encontre-se com Jesus, que não é um bebê, que não é um menino. Nós não precisamos orar para o menino Jesus de Praga ou de qualquer outro lugar. Nós temos que orar para o Jesus vivo e verdadeiro, aquele que vive hoje e reina, o Rei dos reis, o Senhor dos senhores, e o único que pode realmente nos resgatar, nos adotar e nos fazer herdeiros do Pai. Vai dizer aos meus irmãos que eu vou para o meu Pai e Pai de vocês. Essa é a mensagem do Natal. Vamos orar. E se você está aqui e não conhece esse Jesus, de uma maneira íntima e pessoal, se essa não é uma realidade que você ainda já está vivendo, quem sabe hoje, nesse momento, de uma maneira simples no seu coração, e aqui ninguém está oferecendo, muito menos eu, uma religião para você. Você não precisa voltar mais aqui, nunca mais. Mas, por favor, dê uma chance para o Jesus que não é do cartão de Natal. Não é o Jesus do presépio. Não é o Jesus das imagens, múltiplas dos natais. Não é um Jesus mito. Não é um Jesus infantilizado. Mas é o Filho de Deus que veio para dar vida e vida em plenitude. Pode ter chegado à plenitude do tempo lá atrás para o mundo. Jesus veio ao mundo. Mas talvez, e quem sabe, a minha oração, o meu desejo é que possa hoje ser o dia, a hora propícia, aquela plenitude do seu tempo, o momento seu, para você se encontrar pessoalmente com esse Jesus Cristo. Se curvar diante dele, não a uma religião, não a uma ideia, não a uma figura histórica, mas aquele que vive e quer viver em você, transformar a sua vida, dar rumo, dar esperança. É esse Jesus que nós celebramos. O Jesus que veio, sim, e nasceu e foi colocado como bebê na manjedoura, mas não ficou lá. Sofreu e morreu no meu e no seu lugar. E ressuscitou, para que hoje a gente possa dizer a Deus: Papai, meu Pai, Pai querido, Paizinho, em qualquer situação. Se esse é o seu desejo, fale isso para Deus. Diga a Ele nessa hora, no silêncio da sua mente, do seu coração: eu quero ter esse relacionamento com o Senhor. Quero chamá-lo de Pai. Quero conhecer essa intimidade. E para isso, eu creio que Jesus veio precisamente para mim. Para me resgatar, para me adotar e me fazer herdeiro do Senhor. Eu creio nisso. No nome de Jesus. Amém.